O Eterno desceu para olhar a cidade e a torre que eles estavam construindo. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8, 32. É um prazer estar aqui para mais uma análise profunda das Escrituras. Sem dúvida. E hoje temos uma daquelas passagens que parece que toda a gente conhece de cor. Quando pensamos em Babel, a imagem que nos surge logo à cabeça é de uma estrutura colossal, não é? Pois aquela montanha imensa de tijolos a rasgar os céus. Exato. O ruído ensurdecedor dos martelos, aquelas multidões imensas a trabalhar no mesmo local. Mas a reflexão que trazemos hoje é: e se a verdadeira rebelião não tiver começado com um projeto de engenharia arrogante? Isso muda logo a perspectiva. Completamente. E se o verdadeiro colapso tiver começado não com um grande estrondo, mas com um sussurro silencioso? Hoje, propomos uma análise imersiva, um mergulho profundo e muito cuidadoso aos 2 primeiros versículos do capítulo 11 do livro de Gênesis. Apenas os 2 primeiros versículos? Apenas esses 2. Porque o nosso foco reside exatamente no prelúdio. Aquele momento silencioso, aquela preparação muito discreta que antecede a grande queda. E para nos guiar neste estudo, temos connosco o texto hebraico original. Que tem sempre nuances que as traduções acabam por não captar totalmente. Sem dúvida. E vamos cruzar essas lentes com o rigor teológico de pensadores de peso. Temos as notas do John Wesley, temos a perspicácia da Ellen G. White nos seus livros Patriarcas e Profetas e também no livro Educação. E vamos recorrer ainda às fundações filosóficas de João Calvino nas suas Institutas. Fontes fortíssimas, quer dizer, abordagens muito distintas, mas que convergem num ponto central. Precisamente. O objetivo desta nossa análise de hoje não é apenas ler uma história antiga. A missão é perceber como os grandes desvios espirituais da humanidade raramente começam com uma declaração formal de guerra contra Deus. Pois não há um manifesto de inimizade. Nada disso. Quase sempre, esses desvios começam com uma instalação muito, mas muito confortável no lugar errado. E eu gostava que começássemos mesmo por aí. Certo. A beleza de analisar o texto bíblico com esta lupa é percebermos que o silêncio que antecede a ação é muitas vezes o momento mais ruidoso de toda a narrativa. É um paradoxo interessante. É verdade. E para compreender a verdadeira dimensão e o perigo tremendo dessa queda, nós temos de olhar primeiro para a ferramenta primordial que tornou tudo isto possível. A linguagem. Exatamente. Porque, reparemos, antes de o ser humano fabricar tijolos, antes de cozer o barro ou de começar a erguer aquelas paredes enormes, construiu uma estrutura infinitamente mais poderosa. E invisível. Uma estrutura feita de palavras, portanto. Sim, o primeiro versículo abre logo a focar na comunicação. É o ponto de partida. É um facto curioso. Porque, bem, nas aulas da escola bíblica, o foco vai quase sempre direto para a construção da torre. Vai direto para o castigo da confusão das línguas, sim. Pois, mas o texto bíblico começa de uma forma muito específica. Diz algo como: houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua. E isto prepara o palco de uma forma dramática. A humanidade estava completamente unificada nesse momento. E não era apenas no sentido geográfico de estarem todos juntos, a ligação baseava-se essencialmente na forma como comunicavam. E quem nos escuta pode presumir que essa unidade fosse vista como algo incrivelmente positivo, não é? A união faz a força, como se costuma dizer. Pois, mas o que é fascinante aqui é a precisão absoluta do texto original hebraico. A Bíblia abre este relato com uma declaração singular. A expressão é Ki Safa Eshat. Que safa é chato. E como é que traduzimos isso de forma literal? Podemos traduzir literalmente por porque uma língua, ou mais precisamente um só lábio. A palavra safá refere-se, do ponto de vista físico, ao lábio, a borda, a margem. Há o instrumento físico da palavra. Isso mesmo, é a superfície do pensamento que transborda para o exterior. Mas, e aqui entra o detalhe teológico, o texto hebraico não fica por aqui. Tem mais alguma qualificação? Tem. Acrescenta Safá Eshá do Devarim Ashidin, o que traduzido de forma muito próxima significa uma língua e palavras unidas. Palavras unidas. Isso soa a algo muito mais profundo, muito mais denso do que simplesmente termos o mesmo dicionário. Completamente diferente. Ou quer dizer, não é só partilhar as mesmas regras de gramática. Parece implicar que pura e simplesmente não havia discordância. E não havia. Os estudiosos da língua hebraica sublinham que essa expressão, Devarim Ashadin,
É muito particular. Não estamos de todo a falar apenas de uma fonética partilhada por milhares de pessoas que calhavam viver juntas. Então estávamos a falar de quê, na prática? Estava em causa uma unidade absoluta de propósito. Era uma cultura completamente homogénea e uma direção coletiva que não admitia desvios. Uma narrativa única, digamos assim. Uma espécie de pensamento único imposto à sociedade inteira? Exato. Os valores eram articulados exatamente da mesma forma, os projetos de vida, as ambições daquelas pessoas, tudo era expresso no mesmo código simbólico. Uau! Isso é aterrador, se pensarmos bem. É. A unidade descrita neste primeiro versículo de Gênesis 11 não é aquela harmonia neutra de pessoas que se dão bem umas com as outras. É uma unidade altamente direcionada, intencional e, acima de tudo, sem qualquer espaço para variação. Isso faz-me pensar numa imagem. E é uma imagem um pouco assustadora. É como se tivéssemos uma orquestra inteira, com centenas de músicos. E imensos instrumentos diferentes. Exato, dezenas de instrumentos. E de repente todos decidissem tocar exatamente a mesma nota. Ininterruptamente. Sem parar. E não o fariam para criar uma sinfonia harmoniosa. Mas sim para quê? Para abafar qualquer outro som possível. Não há espaço para melodias alternativas neste cenário. Fica apenas aquele som uníssono, um zumbido ensurdecedor. É uma analogia perfeita para esta passagem. É uma união, sem dúvida, mas é uma união de agenda, desenhada para suprimir imediatamente qualquer voz que não se alinhe com a narrativa oficial. Essa imagem da nota única imposta capta precisamente a essência da opressão que ali se estava a gerar, de forma invisível. Porque uma sinfonia real, como referes e muito bem, exige diversidade. Claro. Exige notas diferentes, tons diferentes. Exige notas diferentes a trabalhar em prol de uma harmonia maior. O que vemos neste prelúdio de Babel é a imposição de uma uniformidade que era quase militar. E sobre isso eu recordo-me de um comentário muito interessante do teólogo John Wesley. Sim, Wesley tem uma visão muito pragmática sobre esta questão da comunicação no Antigo Testamento. Exatamente. Wesley nota que, bem, não existindo qualquer barreira na comunicação, as pessoas tornavam-se infinitamente mais capazes de se auxiliar mutuamente. Sem entraves linguísticos, não há atrito comercial, não há atrasos na logística. Pois não. A propensão que teriam para se separarem ou dispersarem pelo mundo era praticamente nula, segundo Wesley. O que, de um ponto de vista puramente logístico, faz todo o sentido. Era um motor de civilização incrível. É que a coesão linguística estava a funcionar ali como um multiplicador gigantesco do potencial daquela sociedade. Quer dizer, se todos falam a mesma língua, se não há ruído na comunicação e todos partilham o mesmo objetivo final, não há teoricamente limites para o que podem construir juntos. Parece o sonho de qualquer líder governamental. Parece a sociedade utópica perfeita. Mas a questão fulcral aqui, e que John Wesley sublinha com grande acerto, é que a unidade, por si só, não é o problema. A unidade não é um pecado. De todo, a unidade não é um conceito maligno na Bíblia. O próprio Cristo orou pela unidade dos crentes. O perigo residia no propósito ao qual essa tremenda e inabalável unidade foi subordinada ali em Babel. Foi um desvio de função. Precisamente. Aquele potencial formidável, aquele intelecto coletivo, em vez de ser canalizado para cumprir o que Deus havia ordenado, foi imediatamente sequestrado pelas lideranças humanas. A linguagem tornou-se a ferramenta perfeita para orquestrar uma agenda totalmente independente de Deus. O foco deixou de ser o mandato divino e passou a ser a ambição coletiva humana. O ego no centro de tudo. E essa ambição precisa sempre de um palco. Uma agenda destas necessita de um quartel-general, um ponto de encontro. Porque não basta que a visão do mundo seja partilhada no mundo abstrato das ideias. Tem de haver uma materialização. É imperativo materializá-la no espaço físico. E é aqui que o texto faz uma transição que me parece subtil, mas que é drástica. Passamos do poder da linguagem para a apropriação do território. O movimento geográfico de que fala o versículo 2. Exato. O versículo 2 diz que o povo viajou do Oriente, encontrou uma planície na terra de Sinear e ali se fixou. Há um movimento aqui muito ilustrativo. Eles deixam as regiões montanhosas, possivelmente aqueles cumos mais áridos, e descem em massa para o Baixo Vale. Aterram na vasta e verdejante planície de Sinear, na famosa região que viria a ser a Babilônia, encaixada ali entre os rios Tigres e Eufrates. Mas esse movimento descendente não é apenas topográfico, pois não?
Não de todo. O movimento descendente que o texto descreve é, na sua essência mais profunda, um reflexo do estado da alma daquelas pessoas. Estão a descer espiritualmente também. Sim, eles movem-se das montanhas que são um lugar de elevação, de procura de Deus, mas de difícil sobrevivência, e descem para um ponto baixo, nivelado, e, acima de tudo, descem para um sítio onde o agrupamento e o controle social são extremamente fáceis de manter. Mas aqui eu tenho de colocar uma questão que me parece instintiva e acredito sinceramente que muitas das pessoas que nos ouvem estarão a pensar exatamente no mesmo neste momento. Qual é a dúvida? Qual é o problema disto? Será que não é simplesmente da mais pura natureza humana procurar o conforto de um vale fértil? É o instinto de preservação. Pois, quer dizer, depois de tanto caminhar, de gerações após o dilúvio, a migrar, não é o instinto mais básico de sobrevivência querer fugir de uma vida de constante e cansativa dispersão? Encontrar um lugar seguro, com água abundante, terra propícia para cultivo, montar as tendas e simplesmente ficar por ali, a mim parece uma decisão bastante sensata. A força desse teu argumento é exatamente o que torna este texto tão desconfortável para nós hoje. Porque se usarmos apenas a métrica da sabedoria terrena, procurar esse conforto agrícola e segurança civilizacional é a escolha mais lógica do mundo. Não tem nada de irracional. Nada! Mas o problema surge quando olhamos para a raiz teológica desta decisão. Não se tratava de um grupo de agricultores cansados à procura de um bom solo para plantar trigo. Tratava-se de uma recusa direta e frontal ao mandato que o próprio Deus tinha dado poucas gerações antes. O mandato dado a Noé? Exatamente, o mandato a Noé e aos seus filhos. O mandato em Gênesis 9, versículo 1, era de uma clareza inegável. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus queria expansão. Queria que eles ocupassem todo o globo. Queria que a vida transbordasse. E o verbo hebraico que encontramos no segundo versículo de Gênesis 11 desmascara completamente a verdadeira intenção daquela humanidade na planície. A palavra usada no original para habitaram ou fixaram-se é yashav. E a chave? E o que é que traz esse verbo de tão diferente para a equação? Porque estamos a falar de algo mais pesado do que decidir ficar apenas mais um inverno antes de retomar a viagem, certo? Muito mais pesado. O peso desta palavra hebraica é brutal no contexto em que é aplicada. E a chave não é acampar. Não é montar uma tenda provisória. Não é estar de passagem e fazer uma fogueira para a noite. E a chave significa habitar, estabelecer-se, assumir residência com intenção permanente. É criar raízes definitivas. São. É a raiz etimológica usada para assinalar a fundação de um Estado ou de uma morada inabalável. Eles disseram, essencialmente, a nossa viagem acabou aqui. Chegamos ao destino que nós próprios escolhemos. Exato. A tensão teológica atinge aqui um ponto crítico, porque esta instalação deliberada destrói por completo o mandato de dispersão pelo mundo que Deus tinha dado. Ter e abençoar os 4 cantos do globo estava a ser ativamente travado ali mesmo, naquela planície verdejante. Estavam a pôr um travão na providência divina. O que mostra que há uma diferença colossal entre ser um peregrino, não é? Alguém que está a seguir um caminho de fé que lhe foi traçado pelo Senhor. E tornar-se repentinamente no proprietário orgulhoso que crava uma bandeira no chão e diz: daqui eu não saio, e este lote é meu. A ruptura é total. A confiança em Deus é substituída pela autossuficiência. E se ampliarmos a nossa perspectiva, se olharmos para isto não apenas como um episódio histórico isolado, mas como parte de toda a narrativa da criação, nós deparamos-nos com algo simplesmente assombroso. O que é que salta à vista? Se repararmos bem, o capítulo 11 de Gênesis é um eco perfeitamente invertido do capítulo 1. Um eco invertido. Como assim? Lembremos-nos de como Deus atua na criação do mundo no princípio. Em Gênesis 1, o Criador avança sempre através de processos de separação e de diferenciação. Pois é. Ele separa a luz das trevas. Depois separa as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão por cima. Seguidamente separa a terra firme do mar. Precisamente. O padrão criativo de Deus atua por expansão, pela criação de categorias distintas, atua por diversidade e por ordem a partir do espalhamento da vida. Uau, isso é incrivelmente revelador. Confesso que nunca tinha feito essa ligação mental do espelho invertido com o capítulo da criação. É fascinante, não é? É impressionante. Porque a ordem de Deus é sempre no sentido de abrir espaço, de criar variedade,
de espalhar a vida pelos 4 cantos do mundo. E o que a humanidade faz na planície de Sinear é exatamente o extremo oposto disso. É a anticriação. Em vez de avançar por diversidade e expansão, eles tentam reescrever o mundo através da concentração absoluta. A tal uniformidade, aquela única nota da orquestra de que falávamos há pouco. É como se tivessem um pavor absoluto de se espalharem e perderem o controlo. O projeto humano em Babel é assim uma reversão, uma tentativa de anular o próprio fôlego criativo de Deus através do amontoamento. E o medo é o grande motor dessa uniformidade que vemos ali. Dispersar, caminhar por terras completamente desconhecidas para encher a terra, exigia uma confiança absoluta na previdência de Deus. Exigia uma fé diária de que haveria alimento amanhã. Exigia fé de que, mesmo separados uns dos outros por montanhas ou oceanos enormes, o Criador providenciaria o sustento de todos. A concentração no vale, por outro lado, elimina essa necessidade de fé. O conforto elimina a fé. Deus torna-se obsoleto. A uniformidade, neste caso de Sinar, nasce do pavor terrível de depender de uma força superior invisível. Ok, vamos dissecar isto, porque este ponto central muda completamente a forma como nós devemos ler e ensinar este episódio. Muda o paradigma todo. O momento da grande rebelião da humanidade contra Deus não começou afinal com o som do primeiro tijolo a ser cozido nos fornos. O pecado original de Babel ocorre quando eles coletivamente travam a marcha e dizem chega. O plano de Deus era a expansão, mas o nosso plano é ficarmos aqui. E esta instalação que, reparemos, parecia inofensiva e ditada apenas por instintos práticos e de sobrevivência, ocultava na verdade o embrião de um projeto político gigantesco, uma autonomia espiritual muito perigosa. O germe da autonomia germina precisamente nestes momentos silenciosos em que a humanidade decide que se pode governar a si mesma melhor do que o próprio Criador. E há outros clássicos que captam isto de forma brilhante, não é? Sim, para perceber a anatomia deste orgulho intrínseco, a análise de Ellen G. White na sua obra Patriarcas e Profetas é de uma precisão cirúrgica. O que é que ela destaca no livro? No capítulo 10 desse livro, ela disseca as reais intenções por detrás desta unificação estática na planície. White salienta que o foco primário das pessoas não era a arquitetura pela arquitetura, não era o amor à engenharia. Era um meio para um fim. O objetivo central era erigir um governo universal que fosse absoluta e totalmente independente de Deus. Era fundar um império cuja glória, o fausto das construções e a robustez da economia os tornasse famosos para sempre. É a velha necessidade humana de fazermos um nome para nós, não é? Que é a célebre expressão que eles proferem logo a seguir no versículo 4 do texto bíblico. A ideia ilusória de que o sucesso material e a grandeza civilizacional os imortalizariam. Fazer um nome era a verdadeira argamassa daquele projeto, não era o barro. A recusa em migrar e aquela fixação contínua num só lugar não foi motivada por um cansaço físico das longas jornadas. Tratou-se então de uma estratégia calculada? Uma estratégia muito fria e meticulosamente calculada. Foi uma forma orgulhosa de declarar aos céus que a providência divina que estava espalhada pelos confins do mundo era pura e simplesmente desnecessária. Eles acreditavam que, agrupando as suas forças intelectuais e físicas naquele vale fértil, criavam um escudo protetor perfeito. Um escudo gerido por eles mesmos. É o canto da cireia do controlo absoluto. A velha ilusão humana de que não precisamos de Deus se tivermos a conta bancária cheia. Ou, neste caso, os celeiros cheios. Exato. E é interessante trazer aqui outra reflexão fantástica da mesma autora. Porque no seu livro Educação, Ellen G. White vai ainda mais fundo. Sim, ela explora muito a questão do caráter e da sabedoria nesse livro. Ela adiciona uma dimensão sobre a condição interior, psicológica, destas pessoas. Ela observa que este tipo de orgulho, esta sede insaciável por aplausos e por glória humana, é no fundo um poço sem fundo. Nunca estão satisfeitos. Nunca. Não interessa quão imponentes sejam os monumentos de Sinear ou quão largos sejam os muros das cidades que construam. Um coração que está em rebelião latente contra a dependência de Deus nunca encontra verdadeira satisfação. Nunca encontra paz. É uma inquietação constante. E depois ela traça um contraste que eu acho belíssimo com a verdadeira sabedoria. Ela afirma que as pessoas que andam na luz de Deus
Encontram uma alegria imensa e profunda na simplicidade. Naquilo que é cotidiano. Exatamente. Encontram um propósito nas bênçãos diárias que estão ao alcance de qualquer um, do orvalho da manhã ao pão na mesa. E não necessitam destas obras colossais, destas torres monumentais, para validar a sua própria existência. Essa constatação dessa fragilidade profunda que está escondida por detrás das obras mais grandiosas da humanidade conduz-nos a uma análise fenomenal feita por João Calvino nas suas Institutas. As institutas da religião cristã. O que é que Calvino acrescenta a esta visão de Babel? No livro primeiro, Calvino reflete de forma muito incisiva e dura sobre esta propensão compulsiva que os seres humanos têm para erigir monumentos ao seu próprio intelecto. E ele não está a falar apenas de estruturas literais de pedra e cal, suponho eu. Não, de todo. Ele está a referir-se a sistemas de pensamento, burocracias elaboradas, filosofias de vida, instituições inteiras de governo e sociedade. Sistemas que, aos nossos olhos, parecem verdadeiramente invencíveis. E parecem inabaláveis precisamente porque beneficiam daquela tal uma só língua, não é? Daquela uniformização de pensamento de que falávamos no início, que limpa os dissidentes do mapa. Quer dizer, quando ninguém tem a coragem ou a liberdade para criticar o sistema parece eterno. Essa ausência de atrito cria a ilusão da invulnerabilidade. Contudo, Calvino deixa um alerta devastador para a nossa compreensão da história e da natureza humana. Qual é o alerta? Ele argumenta que Quando estes sistemas grandiosos não têm a palavra de Deus como alicerce fundamental, quando descartam intencionalmente a instrução divina em prol da sabedoria falível dos homens, eles transportam no seu próprio interior o germe genético da sua autodestruição. o germe da autodestruição trazem a própria ruína embutida na estrutura, é isso? Exatamente. As muralhas desta Babilónia intelectual ou desta civilização física podem brilhar muito à luz do sol e parecer indestrutíveis por fora, mas as fundações estão completamente carcomidas pelo orgulho. O colapso desse sistema não é uma mera possibilidade remota. É uma inevitabilidade. É apenas uma questão de tempo até a torre cair. E Calvino conclui de forma brilhante que a sabedoria divina manifesta-se quase sempre de uma forma que ofende o ego humano gigantesco. De que forma? Manifesta-se na vulnerabilidade da dependência diária de Deus, num caminho de obediência humilde que raramente traz aplausos das massas, que não gera monumentos turísticos, mas que nos mantém perfeitamente alinhados com o propósito de quem nos criou. É um paradoxo brilhante, sem dúvida, e doloroso de encarar, confesso. Mas, olhando para trás na nossa análise, nós percebemos que aqueles 2 versículos iniciais de Gênesis, que nos dizem de uma forma tão prosaica e tão calma que as pessoas tinham uma só língua e que se deslocaram do Oriente para a planície. Versículos que lemos tantas vezes a correr. Pois, estão na realidade carregados de um peso teológico que é quase sufocante. Isto não é apenas um registro histórico ou geográfico de uma migração de um povo antigo. Trata-se de um mapeamento de uma desorientação profunda da alma humana. É um raio-x ao coração. Vemos ali uma amostra representativa da humanidade inteira a marchar, muito decidida em direção à centralização e à exaltação pessoal, rejeitando de forma fria e deliberada a vocação que o Criador lhes tinha entregue com tanto amor. É o retrato trágico da troca do propósito sagrado pela preservação egocêntrica. Sinar e Babel deixam assim de ser meras coordenadas num mapa antigo do Médio Oriente. Passam a ser o quê? A planície de Sinar converte-se num estado de espírito, uma disposição do coração humano que atravessou impérios antigos, que sobreviveu ao longo dos séculos e que se instala muitas vezes de forma totalmente indetetável nas sociedades contemporâneas e até mesmo na nossa esfera pessoal e familiar. Então, o que é que isto tudo significa para nós no pragmatismo dos nossos dias de hoje? Ao longo deste nosso comentário bíblico, mergulhamos fundo nas raízes hebraicas de tal linguagem una. Exploramos a tentação geográfica do conforto do vale e trouxemos aqui o diagnóstico histórico e teológico destas 3 grandes figuras, White, Wesley e Calvino. Foi uma viagem intensa pelas entrelinhas do texto. Mas qual é a pedra de toque para a nossa meditação diária? O que é que quem nos escuta deve levar consigo? A grande lição que salta à vista, o aviso tremendo que grita a partir deste silêncio inicial de Gênesis 11, é que as catástrofes espirituais não começam quando o martelo bate no prego da rebelião visível. A queda começa com a instalação confortável e calculada no lugar errado. Exato.
Aquelas multidões em Babel não gritaram blasfémias coletivas a olhar para as nuvens. Eles não redigiram panfletos ou manifestos políticos declarando Deus como inimigo público do Estado. Eles simplesmente pararam. Deixaram de caminhar. Sentaram-se no relvado verde da planície e disseram para si mesmos que a sua estratégia de segurança a curto prazo e a glória arquitetónica da sua própria mente engenhosa eram superiores e mais confiáveis do que a misteriosa e exigente estrada da fé que o Senhor lhes tinha apontado. E é exatamente a natureza subtil, essa camuflagem pacífica desse desvio que o torna tão profundamente perigoso para qualquer pessoa. Se a planície de Sinar é a metáfora perfeita para o conforto paralisante, para aquela uniformidade que apaga de vez o risco inerente da fé e nos afasta das jornadas difíceis que Deus preparou, isso exige-nos uma análise honesta de nós próprios. Uma autoavaliação rigorosa. Uma pergunta que nos confronta muito depois deste nosso estudo terminar. Sem qualquer necessidade de confronto direto com ninguém, é imperativo que cada pessoa reflita intimamente sobre isto. Quais são as planícies de Sinar na sociedade de hoje? É uma pergunta pesada. E mais profundamente ainda, aplicável à vida diária, quais são aquelas áreas de aparente conforto nas nossas próprias vidas, onde, seduzidos por uma falsa sensação de segurança ou pelo aplauso dos outros, nós trocamos sorrateiramente o propósito grandioso de Deus por uma vida estagnada e orgulhosa. É uma meditação sobre a nossa tendência humana para montar tendas e declarar propriedade em terrenos que deveriam ser apenas e nada mais do que lugares de passagem. E reveladora. Fica então o desafio prático para ponderarmos ao longo desta semana sobre onde e como estamos a investir o nosso Yashav, a nossa permanência. Nós agradecemos profundamente a quem esteve connosco a acompanhar esta análise detalhada e cuidadosa das Escrituras Sagradas. Que estas palavras sirvam de espelho e de luz para as nossas próprias jornadas de fé. E que nos lembrem de estarmos sempre despertos e atentos aos subtis momentos de paragem, aqueles confortos que antecedem as grandes construções da nossa arrogância. Que seja uma reflexão verdadeiramente transformadora e que a palavra continue a iluminar os nossos caminhos diários. Obrigado pela partilha e pela companhia. Um grande bem-aja e até ao nosso próximo estudo das Escrituras.